Eu trabalho com escultura, eu começo a construir objeto que encaixa e desencaixa a partir de uma conversa que eu tenho com minha avó, onde ela sai de um lugar da zona rural e vem para a cidade. Na cidade ela montava o barraco e aí a polícia desmontava o barraco. E a partir daí eu pesquiso objetos que se encaixam e desencaixam, sempre numa perspectiva afro-brasileira, assim. A obra que está lá no Transitar do Tempo é uma obra que eu chamo da série paralela. É feita, né, com aço e um plástico reciclado. A plasticidade, ou seja, esse objeto, né, visual, ele vem dessa lógica do prédio, né? Então a plasticidade é como se fosse o prédio, dessa coisa paralela, né? Como se a gente percorresse o mesmo caminho, mas a gente está falando de duas histórias distintas. Então, acho que a ideia da exposição é criar todo esse campo de diferença de encontros e diálogos e de contato. São objetos que dizem de um povo, dizem de uma história. Então, com isso, a gente, né, quer complexificar a ideia da exposição como uma grande paisagem múltipla, fazendo um elogio a essas diferenças de território, de tempo, espaço. Eu lembro dos meus primeiros movimentos com barro quando eu era ainda criança, talvez com 6, 7, 8 anos, que eu brincava no quintal dos meus avós. E meu avô, ele tinha um sonho, como eu falei, da casa própria, né? E quando ele recebia o 13º, ele comprava o tijolo e comprava o barro. Com o passar dos meses, vinha a estação chuvosa, e eu via aquele barro, né? Toda aquela areia sendo diluída por essa água da chuva, a dissolução de um sonho, né? Quando a água se juntava à terra, escapava o sonho. Então essa composição, água e terra, que tem estado operante e presente no meu trabalho, vem no intuito de poder produzir mundos, fabular mundos que estão dentro de mim, estão dentro do meu imaginário, da minha memória, dos meus pensamentos, dos meus desejos, dos meus sonhos, e fabulando esses mundos com essas materialidades, tentar ao mesmo tempo provocar no outro esse olhar para si, né? Esse olhar para dentro. Toda essa elaboração material, o manejo, apareceu para a gente como uma forma de resistência, né, às dominações simbólicas, trazer a questão do barro, como a gente falou, as esculturas que são de ferro, a linha, que é um saber da trama, de saber fazer uma renda. Depois você viu melhor a importância que tinha da comunidade aí. Na verdade, uma cultura popular tradicional, normalmente ela se passa de gerações para gerações. A gente aprendeu muito com a oralidade, porque nós não vimos acontecer. Tivemos 2 mestras
que nos auxiliaram, né, que nos deram a base que a gente precisava, nos ensinou a fazer os primeiros pontos, os primeiros piques. Como eram as reuniões, como eram as manifestações da cultura. Então isso a gente aprendeu muito com elas. As comunidades de rendeiras de bilro normalmente são comunidades pesqueiras. Os maridos pescavam e teciam redes de pesca e as mulheres teciam rendas. Então, são atividades irmãs. Por que restringir, né, alguns meios, alguns modos, se a gente entende que tem uma relevância no saber fazer, em gestos, em cânticos, em narrativas que se reproduzem ali, que dialogam com a ideia de transitar o tempo, de arte, de história e de prática política. Meu trabalho, minha poética, ela percorre nisso, nessa conversa, assim, de montar e desmontar, né? Que eu entendo também como objeto uma prática desobediente, né? De quando se cerca, ele se refaz, sabe? Quando você tira uma foto de um trabalho, eu vou falar que não é o meu trabalho, porque o meu trabalho ele é um outro agrupamento de composição, sabe? Não, mas é isso, não é isso. É do lado de cá. Não, eu troco essa peça com aquela, sabe? Então, acho que fala muito também da gente, né? Da gente quanto indivíduo. Dessa coisa que a gente muda, uma hora a gente quer isso, outra hora a gente não quer, essa contradição, sabe? Então, acho que faz parte desse reajuste, assim, sabe? Vocês não por meia dúzia. Eu não entendi até agora, o Gil não pode. Deixa eu fazer uma olhada. Jogou mais pra frente. Parou. E o nome da mostra, muito inspirador, Transitar o Tempo, porque algumas culturas populares, tradicionais, alguns ofícios, têm dificuldade em se manter com o avanço da tecnologia. Por exemplo, a nossa peça lá se chama Onde a Rede Arrenda. A gente quis mostrar uma manifestação dessa cultura, que é a roda de rendeiras. Então, por isso que fizemos 3 almofadas num formato de roda. Elas fazem um trabalho de resgate de memória, de uma técnica e de uma prática histórica e que estão dentro de um circuito comercial da costura, do artesanato, né? Então a gente chega para a Associação de Rendeiras e provoca elas nesse lugar de pensar o que elas estão produzindo, aonde elas estão produzindo e como que elas poderiam dialogar com um espaço de arte que aqui dentro dessa configuração de exposição. Eu nunca entendi o ferro como um material. Eu nunca entendi o ferro também como um suporte, né? Para mim, o ferro ele sempre foi um sujeito. É um ancestral meu, é alguém mais antigo. O ferro ele não é um objeto criado em laboratório. Ele é um objeto mineral que passa por uma industrialização, mas ainda assim, se você colocar ele junto à terra, junto à água, junto a alguns outros, ele vai respirar novamente e ele vai entrar em um outro estado, porque ele é um agente vivo. A terra e a água juntas, para mim, ela tem uma condição de corpo. Cada vez que eu produzo, que eu estou mexendo com a terra, seja no plantio, seja nas esculturas, seja da minha própria existência, que eu vou precisar da água para existir, materializando esses elementos, em especial essa junção de elementos, como uma pele, né? E de alguma forma o trabalho do Marcos também navega sobre essa idade, navega sobre
essa memória e sobre uma relação arquitetônica, sobre uma relação urbanística, pela própria estrutura do trabalho, né, que vem de uma técnica arquitetônica, e como que essas relações estéticas se dão sobre a cidade, mas se dão sobre o mar. E essa experiência do barco, um barco que não é pensado para ser navegado, né, ele está disfuncionalizado da sua essência para ser uma outra coisa. E é mais um trabalho, né, dentro da exposição como um todo que reflete esse manejo do material. E a presença do material também como um elemento discursivo para o entendimento do trabalho. Não é um barco, mas é um barco. Ele, ao mesmo tempo, é um ninho, é uma casa, é uma arquitetura, é um consolo, é um abrigo sensível. Provocar a gente uma lembrança de que esse espaço em que a gente está, que é a Casa Porto, né, o mar avançava até aqui, ou na verdade, né, a modernidade avançou contra o mar. Essa história, essa memória, ela é recobrada, né, algumas vezes pelos artistas da cidade, pelos artistas que estão no centro, né? Esses marcos, eles estão aqui pelas ruas, né?